alegria! Como que passou o dia? Fica aqui na minha companhia que hoje o programa promete. Vem pertinho. Você já ouviu falar sobre Ayurveda? Ela é uma medicina indiana milenar. Ela trabalha o corpo e a mente, com tratamentos e algumas terapias. Ela nos ajuda a manter as energias boas e nos equilibrar. Vamos falar sobre a nossa alimentação, sobre digestão. Vamos saber sobre fitoterapia e as plantas que nos ajudam a ter mais qualidade de vida. Minha amiga, fica comigo que hoje você vai conhecer um pouquinho sobre essa medicina. Se anima! Energia lá em cima, alto astral. Começou o seu Band Mulher. E você? Já procurou saber mais sobre medicinas alternativas? Sabia que ela pode nos ajudar a buscar soluções para a nossa vida com plantas medicinais? Olá, minha amiga de casa. Olha só, hoje eu trago um tema muito especial. Vou te falar que foi difícil chegar em você, Antônio. Quanta gente olha, vamos falar sobre chás, vamos falar sobre tudo que a medicina alternativa pode trazer para você. E eu cheguei aqui no Antônio Lacerda, terapeuta e professor de Ayurveda. Muito obrigada por estar recebendo a gente aqui na sua casa. Primeiramente, o que é a terapia Ayurveda? O que é Ayurveda? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a tua vinda até a minha casa. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Então, o Ayurveda, eu vou primeiro explicar a palavra. É uma palavra em sânscrito, que é uma língua que tem origem na Índia e é morta, uma língua já que não é usada lá, apenas para livros. E é a junção de duas palavras, Ayur, que é vida, e Veda, que é ciência ou conhecimento. Então, podemos traduzir Ayurveda como a ciência da vida. É difícil falar de algo tão complexo e tão abrangente como a Ayurveda em alguns minutos, mas ele descreve vários procedimentos, como, por exemplo, os melhores hábitos de vida em livros, como você deve, inclusive, até gerar um filho, tem toda a descrição, como você deve se alimentar, como você deve se comportar ao longo da vida, como você deve se comportar ao longo do ano, das estações, né? Então, ele é muito abrangente. Eu sempre brinco com os meus alunos, que eu sou professor também em curso de formação de terapeutas, que é como se fosse o manual do proprietário do ser humano. Então ele abrange desde a parte preventiva, que é muito forte, que eu acho que é um ênfase, a prevenção e a manutenção da saúde, bem como ele trata de tópicos que podem ser usados para restabelecer a saúde. Olha só, e é isso que a gente quer trazer um pedacinho para você de casa. Eu falei com o Antônio assim, Antônio, eu preciso daqueles chás que desintoxicam. Primeiro que ele já me corrigiu. Por que eu fui atrás desse tema? Porque o povo nessa pandemia tá comendo mais. Final do ano aí o povo exagera. Mas ele me corrigiu, ele falou que não era desintoxicar. O que você me falou mesmo? Eu prefiro usar, é que a palavra detox é uma palavra muito ocidental, muito moderna. Nós podemos traduzi-la para o Ayurveda, mas eu prefiro usar a palavra depurar. Nós vamos depurar o organismo. Então, o que acontece nas festas, né? As pessoas normalmente extrapolam, comem mais, bebem mais. Normalmente, as pessoas buscam soluções para eliminar o mal-estar causado por esses exageros, né? Então, uma primeira dica, que seria muito simples, seria no dia posterior a um exagero que você fez alimentar, você se alimentar de uma forma mais restrita, eliminar o exagero. Para pessoas saudáveis, que não têm nenhuma doença crônica ou alguma doença degenerativa, poderiam fazer algumas horas de jejum, por exemplo. Então, por exemplo, eu exagerei no jantar da noite passada. Eu pulo o café da manhã e só vou para o almoço. Uma coisa muito simples é ela tomar água morna logo ao acordar em jejum e tomar 3 ou 4 copos de água morna ao longo do dia. Não precisa colocar nada. A água morna é um excelente depurador e vai ajudar no funcionamento do organismo, do intestino. Fazer algum chá de funcho logo após o almoço, por exemplo, que ele vai ajudar na digestão, vai ajudar na eliminação dos gases e vai facilitar.
Uma outra erva muito interessante, o boldo do Chile que nós temos aqui. O boldo é excelente para esses exageros. Então, você toma um chá de boldo logo após o almoço. Então, é muito simples de fazer. Eu acho que depois nós vamos fazer uma degustação de alguns chás. E eu tenho outras ervas aqui que depois eu posso mencionar que ajudam nesse processo de um pós-exagero, para você restabelecer a normalidade, a tua digestão. E aí você de casa deve estar se perguntando, mas como é que eu posso usar essas plantas medicinais? Como que elas podem trazer benefícios na nossa vida, né? Existem vários tipos de ervas medicinais e cada pessoa deve usar de forma diferente conforme seu organismo. As plantas medicinais são medicamentos e devem ser tratadas como tal. Então, por exemplo, evitar o exagero. Você nunca tomar um chá medicinal por mais de longos períodos. Então, eu como terapeuta, eu nunca recomendo mais que 21 dias, um ciclo de chá. E normalmente, quando a pessoa faz uma avaliação, seja comigo ou com outro profissional que entenda de fitoterapia, a gente compõe um blend, ou seja, eu misturo algumas ervas com efeitos que podem ser trabalhados em conjunto para trazer um benefício para a pessoa. Mas, por exemplo, daí você vai avaliar a situação de saúde da pessoa, os medicamentos que essa pessoa já faz uso. Por exemplo, eu tenho aqui a cavalinha. A cavalinha é um diurético muito conhecido. Então, quando você está com retenção de líquidos, está se sentindo inchado, você pode tomar o chá de cavalinha. Ele é um chá bem seguro. Entretanto, uma pessoa que faça uso de medicamentos para hipertensão tem que tomar cuidado, porque ele pode levar a uma baixa de pressão e a pessoa se sentir mal. Então, todos os chás, a pessoa tem que avaliar com consciência o uso dos chás, né? E claro, existem ervas que podem ser usadas, plantas medicinais, né? A palavra erva pode ser mal interpretada. As ervas medicinais podem ser usadas por algum período de tempo, mas tem ervas que podem ser, por exemplo, abortivas, podem provocar um desarranjo intestinal, uma diarreia mais intensa. Então, por exemplo, teve uma época que estava na moda a sene. O sene é um laxante poderoso, mas ele só pode ser usado pontualmente. Nunca fazer o uso regular por longos períodos de tempo, porque ele pode levar a desidratação, desmaios, mal-estares. Então, as plantas medicinais são muito valiosas, mas têm que ser usadas com sabedoria. O importante é a gente entender que o Ayurveda e qualquer outra racionalidade, como por exemplo a medicina tradicional chinesa, um bom profissional, ele vai levar em conta a individualidade, ou seja, cada indivíduo tem que ser analisado de forma particular. Então, por exemplo, um chá de sene que pode ser bom para mim no momento da vida, para você não seja. Então, por exemplo, você divulgar amplamente que um chá é bom para todo mundo é um pouco arriscado. Por exemplo, o chá verde tem cafeína. Ele é usado, como hoje, muito usado, porque ele estimula o metabolismo, ele acelera a pessoa. Mas, em contrapartida, se essa pessoa está passando por um processo de ansiedade aguda, um processo de insônia, ele não pode fazer uso exagerado deste chá, ou às vezes nem fazer uso, porque pode ter um efeito colateral indesejado. Pode ter uma taquicardia, alguns outros problemas, ou seja, nunca algo deve ser um conselho dado de forma irrestrita a todo mundo. Ou seja, qualquer medicina séria, qualquer profissional sério, sempre vai levar a individualidade e o momento daquele indivíduo para prescrever um chá. Mas olha só, voltando ao assunto dos chás, né? Mas ao consumir os chás das plantas medicinais, a gente precisa ter alguns cuidados, conhecer as ervas, saber como utilizá-las e também como a gente armazenar elas. Como o nosso enfoque hoje é a parte de depuração, eu vou trabalhar muito com a questão do fígado, né? Então, um chá muito conhecido das vovós é o chá de losna. A losna é muito amarga, mas ela é um excelente depurador para o fígado. Outro chá muito conhecido, a alcachofra. A alcachofra é muito conhecida, né? Aqui uma outra erva aqui, o dente de leão. O dente de leão é uma erva daninha em muitos jardins. E ela também é comestível, é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. Então o dente de leão é excelente também. Então se você fizer um blend, por exemplo, eu coloco cavalinha junto com boldo e junto com losna, eu faço um chá que vai ajudar na eliminação de líquidos, né? Ele vai ser diurético, vai ajudar na digestão
digestão e vai ajudar no fígado, né? Outra erva que eu tenho aqui é o cardo santo, cardo mariano. Esse aqui é usado até para doenças do fígado mais crônicas, mas como falei, tem que ser tomado com cuidado, principalmente por gestantes, né? As gestantes, em especial, tem que se tomar muito cuidado com a ingestão de chás pela questão de perda do bebê, efeitos colaterais indesejados. Antônio, qual a melhor maneira de eu guardar as ervinhas? Nos pacotinhos? O que você indica? Então, até trouxe aqui como eu guardo aqui em casa. Nós temos a cavalinha aqui em casa. Essa foi a erva que eu... Então, você pode pegar um vidro de conserva, esse aqui é o vidro de uma maionese que tinha aqui em casa. Eu esterilizei esse vidro. Como é que eu fiz? Eu fervi esse vidro, passei álcool 70, deixei secar e ele é hermético. Então, eu comprei uma quantidade, identifico sempre a erva. De preferência, você pode colocar inclusive a data de validade. Então, essa é uma forma. Outra forma, um próprio saquinho como esse, que tem um fecho para curtos períodos de tempo, ou um saco de ziploc, que você deixa... O importante é armazenar a seco. Então, as ervas medicinais sempre têm um grande período de validade, mas eu acredito que você não deve demorar mais que 3 meses para consumi-la. Então, porque pode ter algum problema de armazenamento na sua casa, pegar um fungo. Então, compra quantidades pequenas, que são acessíveis, armazena num pote que você saiba da qualidade da higiene e deixa por uns 3 meses, é um tempo bem seguro para armazenamento. O Ayurveda, como qualquer outra PIC, é uma das PICs, é uma prática integrativa e complementar de saúde. Ele não apregoa o abandono da medicina ocidental. Ele é uma prática integrativa e complementar. Então, não deixe o seu tratamento de saúde com o seu médico. Pode seguir as recomendações de um terapeuta, seja ele de qual área, mas sempre à luz da medicina ocidental e complementando, de preferência conversando com o seu médico. É claro que a gente sabe que existe alguma resistência de alguns médicos às PICs, mas hoje é uma realidade. O Ayurveda, desde 2017, é oficialmente uma prática integrativa e complementar reconhecida pelo SUS e já é uma prática, ou seja, válida pela OMS desde 2004. Então, é reconhecido. No Brasil, infelizmente, nós não temos universidades de Ayurveda, mas na Índia você se forma médicos Ayurveda. Então, lá sim. Aqui no Brasil nós temos cursos de formação de terapeutas que vão ensinar a você a trabalhar como um terapeuta dentro das possibilidades que a lei permite. Você que me acompanha com certeza percebeu que o programa está diferente, né? A nossa receita ficou para o final. E é claro que eu tinha que terminar esse bate-papo experimentando um chá terapêutico. E você aí de casa também vai aprender e pode fazer. Antônio, que chá que você vai fazer para a gente agora? Então, a minha proposta é fazer um blend bem simples com 3 ervas. Eu vou usar a losna, o funcho e a cavalinha. É um chá que vai trabalhar com a parte diurética, a parte de fígado e a parte digestiva. É um chá simples que você pode fazer, por exemplo, depois do almoço, ou as pessoas que estejam em boas condições de saúde podem tomar em jejum, inclusive, esse chá, logo após acordar. Então, eu vou começar aqui. Eu vou colocar uma colher de chá de losna, de folha de losna. Eu tenho esse pequeno bule com infusor, mas você pode colocar simplesmente numa xícara em casa, sem problema. Então já colocamos aqui. Vou colocar a cavalinha. São também muito fáceis de encontrar, tem vários supermercados em Curitiba que você encontra essas plantas na seção de chás. Vou colocar a cavalinha. O importante é não exagerar na quantidade, sempre colocar uma colher de chá é o suficiente. E o funcho. O funcho é uma erva bem conhecida até para os bebês, né? Uma erva bem segura. Ótimo. Então, coloquei aqui as 3. Deixar as ervas, é claro, eu vou fechá-las depois corretamente. Já tenho a água fervendo aqui. Muito bem. O importante é que depois que eu deixo as ervas mergulhadas na água fervendo, abafo e temos que deixar pelo menos de 3 a 5 minutos em infusão, para realmente se extrair todos os compostos, né, terapêuticos das plantas. Eu vi que você colocou uma colherinha de chá, né?
poucas ervas, pouca quantidade. Quanto de água, em média? Isso aqui é o equivalente para fazer 1 a 2 xícaras pequenas. Vai fazer o quê? 300 ml de chá. Não mais do que isso. Eu sempre recomendo a tomada. Esse chá pode se tomar de 2 a 3 vezes ao dia, de 3 a 5 dias ou até 7 dias, se a pessoa quiser. Ou um dia que você tenha exagerado no almoço ou no dia anterior, você pode fazer como se fosse um antídoto a esses exageros. Agora vamos aguardar um tempinho, depois você vai provar. Sim. Olha só, gente, eu vou pedir licença para vocês, eu vou retirar a máscara. Tudo bem para você, Antônio? Eu vou retirar para experimentar o chá nesse copo lindo que veio diretamente do Marrocos, né? Lindo, lindo, lindo. Então, vamos experimentar o blend. Nossa, que leve! Que gostoso! Gente, surpreendente. Quando você colocou a losna ali, eu fiquei um pouco preocupada. Assim, eu gosto de sabor amargo, mas ficou muito saboroso. Confundem, o sabor amargo é muito terapêutico para algumas pessoas. E ele é necessário, inclusive, para o processo digestivo em alguns casos. E neste caso, ele ficou amenizado por causa da cavalinha e do funcho. Né? Então, tá mais do que indicado. Tchim, tchim. Gente, uma delícia, viu? De verdade, verdadeira. O chá foi muito bom. Muito obrigado, Antônio. Gentilmente recebeu a nossa equipe e explicou um pouquinho mais sobre o que é a natureza, né? O que Deus proporciona a gente aí pra gente viver muito melhor. E eu quero terminar. E eu termino sempre com aquela alegria, com aquele alto astral. Então, gente, juízo na cabeça, alegria no coração. Respeite a você, respeite ao próximo. Máscara, álcool em gel nas mãos. E com fé, a gente vai vencer tudo nessa vida. Um beijão. Se Deus quiser, amanhã eu tô de volta aqui. Tchau!